Pare. Não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Existe uma razão pela qual esse vídeo apareceu para você agora, neste exato segundo, e eu te garanto que não é um erro de tecnologia ou um acaso do destino. O que está acontecendo na sua vida agora não é o que você pensa que é, e em 3 minutos eu vou te mostrar que essa sensação de invisibilidade é, na verdade, o maior sinal da sua escolha. Você já parou diante do espelho hoje, antes de lavar o rosto, e sentiu que a pessoa que te devolve o olhar é uma completa estranha? Como se você carregasse dentro do peito um destino gigante, uma força que você ainda não conseguiu acessar, mas que queima aí dentro. É uma dor somática, um peso nos ombros que ninguém vê, uma marca espiritual que faz você se sentir um estrangeiro na sua própria pele. O apagador tem tentado camuflar a sua identidade, fazendo você acreditar que a sua vida é apenas uma sucessão de dias comuns e que os seus dons são meros acidentes da sorte. E essa dor continua quando você se senta à mesa de jantar, cercado de pessoas conhecidas, talvez a sua própria família, e sente um isolamento profundo. Você fala, mas parece que está usando uma língua que ninguém ali consegue decodificar. Eles te amam, mas eles não te enxergam de verdade. Eles veem o pastor, veem o trabalhador, veem o filho, mas não veem o rei que está sendo forjado no fogo. O apagador trabalha no silêncio, tentando apagar a sua consciência de eleição para que você pare de agir como um escolhido e passe a mendigar atenção, transformando o seu chamado em uma carga pesada de dúvida e cansaço. Agora mesmo, enquanto você segura esse celular, você sente o seu coração bater mais rápido na altura da garganta. Não é a ansiedade comum, é o reconhecimento. Você sabe que este agora é o ponto de ruptura da sua invisibilidade. Na sua casa, no seu trabalho, no silêncio da sua madrugada, existe um desígnio que o apagador tentou soterrar sob camadas de rotina e rejeição. Mas o Pai diz, eu te escolhi. E essa escolha não é um convite para o conforto, é uma separação para o extraordinário que começa a se manifestar hoje, nas próximas 3 horas. Nesta hora, eu firmo um contrato profético com você. Primeiro, eu vou te dar o entendimento espiritual sobre o mecanismo do apagador que tem camuflado a sua vida e te impedido de acessar o palácio. Segundo, eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos que você vai executar hoje mesmo, antes de encostar a cabeça no travesseiro, para quebrar a amnésia do seu destino. E terceiro, eu vou te revelar uma palavra hebraica antiga que muda completamente a forma como você enxerga as suas lutas atuais. Se você sente o peso dessa verdade e sabe que o céu está falando com você, por favor, fica até o fim. Você já sentiu que o que você vive não é apenas humano, mas sim espiritual? E se tudo o que você enfrenta agora for um sinal de que existe uma batalha real contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar o seu cansaço como apenas estresse ou má sorte, poucos percebem que a sua alma não está cansada de agir, ela está cansada de ser ignorada. O motivo pelo qual você se sente tão deslocado não é porque você está errado, mas porque o verdadeiro motivo dessa angústia está justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria eleição. Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje, esse isolamento profundo, esse sentimento de ser o último da fila e essa estranheza constante for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega? Por que eu? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave de revelação espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de mendigar a validação de quem nunca foi chamado para te entender e compreender por que a lei espiritual do combate se levanta contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui no canal já sentiram o chamado do decreto noturno,
mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela mecânicas espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás de ser o marcado no meio da multidão, do portador da unção invisível e do rei que ainda está no campo de pastagem. Não espere o próximo sinal de dor para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o apagador não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual essa amnésia do destino lutou tanto contra a sua vida. Existe uma sombra que o Pai coloca sobre os seus escolhidos, não para escondê-los para sempre, mas para protegê-los enquanto o metal está sendo forjado. É uma cobertura que parece um deserto, mas é, na verdade, o esconderijo da glória. Você tem se sentido desprotegido, mas a verdade é que o seu esconderijo foi o que te manteve vivo até aqui. O apagador tentou te convencer de que você estava esquecido, mas Deus estava apenas te mantendo em segurança até que Samuel chegasse na cidade com o óleo. Se você reconhece que este é o seu momento, escreva agora nos comentários: Eu recebo a minha marca. Esse é o seu primeiro marco de reconhecimento público da sua identidade celestial. Quando você digita essas palavras, você está dizendo ao mundo invisível que o tempo da camuflagem acabou e que você aceita a responsabilidade do que Deus escreveu sobre você antes de você nascer. E sobre exatamente isso, sobre essa sensação de estranheza, sobre o peso no peito ao acordar e sobre a solidão que você sente no meio da multidão. Há um 3 minutos de decreto noturno que cabe exatamente dentro do próximo silêncio antes de você dormir e que eu vou te mostrar mais adiante. Esse decreto é a arma que desativa o apagador e devolve a clareza sobre quem você é. Guarda isso no fundo da cabeça, porque essa ferramenta vai mudar a sua noite de hoje. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre o seu próximo silêncio antes de você dormir. O que eu tenho para te entregar nos próximos minutos é a anatomia da sua vitória e a explicação de por que os sinais estão aparecendo na sua vida agora. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que eu vou te revelar a seguir é o motivo pelo qual os próximos 5 sinais que você vai ver nas próximas horas não são apenas coincidências, mas sim o código de ativação da sua chamada. O apagador está tentando criar uma cortina de fumaça, mas a luz que vem agora é imparável. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque o primeiro sinal vai acontecer antes mesmo de esse vídeo acabar. Agora, eu preciso que você faça algo muito simples, mas muito sério para o seu espírito. Fecha os olhos por 1 segundo que seja, ou se você não puder fazer isso agora, pelo menos desvia o teu olhar fixo da tela e foca apenas na frequência da minha voz. O que eu vou fazer agora não é uma leitura de sorte humana. É um mapeamento do registro que o céu fez da tua alma e das tuas lágrimas nas últimas 48 horas. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais físicos, sensoriais e emocionais que o mecanismo do apagador tentou rotular como simples cansaço ou coincidência, mas que o Pai chama de evidência de posse.
Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 dessas 5 coisas, você e eu vamos saber, sem nenhuma sombra de dúvida e sem qualquer hesitação, por que você parou aqui e por que o seu nome foi gritado na sala do trono exatamente hoje. O primeiro sinal aconteceu entre as 3 e as 4 da manhã de um dos últimos 3 dias, talvez na madrugada de hoje. Você acordou de um sono profundo, subitamente, sem nenhum barulho externo que justificasse isso, com o coração acelerado batendo na base do pescoço, como se você estivesse fugindo de uma grande sombra, mas ao mesmo tempo com uma sensação de que alguém tinha acabado de soprar o seu nome no ouvido. Você sentou na beirada da cama, o quarto estava mergulhado no silêncio, mas o peso no seu peito era tão real que você teve que forçar os pulmões e respirar fundo várias vezes para o ar conseguir descer. O apagador tentou te convencer de que era apenas um pico de ansiedade ou um sonho ruim que você esqueceu, mas na verdade era o Pai te baixando no silêncio da madrugada, separando a sua essência preciosa de todo o barulho e lixo do mundo. O segundo sinal é uma sensação física persistente e muito específica, um calor súbito ou uma leve pulsação elétrica que acontece na palma da sua mão esquerda, exatamente no centro da palma, nos momentos em que você se sente mais sobrecarregado pela rotina. É como se uma digital invisível de ouro estivesse sendo pressionada contra a sua pele com força, lembrando você de que existe um selo de propriedade ali que não pode ser removido pelo tempo, pela crise financeira ou pela negligência humana. Muitas vezes você olha para a palma da mão, não vê nada de diferente, mas a vibração interna continua, como uma marca viva que queima para te avisar que você não é apenas mais um número em uma planilha fria, mas um monarca em treinamento que está sendo mantido no anonimato por proteção. O terceiro sinal aconteceu hoje mesmo, ou no máximo no final da tarde de ontem. Você estava em um lugar público e barulhento, talvez dentro do transporte, em uma fila de mercado ou simplesmente caminhando pela calçada, e sentiu um calafrio estranho e gelado subindo por toda a sua nuca, como se alguém estivesse te observando com uma intensidade que atravessa a matéria. Quando você olhou instintivamente em volta, viu uma pessoa completamente desconhecida te encarando com um olhar de reconhecimento profundo, um olhar que dizia que ela sabia quem você é antes de você mesmo ter coragem de admitir. Você desviou o rosto rapidamente, sentindo um desconforto profundo na boca do estômago, mas aquela imagem ficou gravada na sua retina porque o seu espírito entendeu que o céu estava te apontando e te destacando no meio da multidão cansada. E sobre esse olhar de reconhecimento dessa pessoa desconhecida que você sentiu agora, e sobre essa sensação de ser apontado no meio da rua que você viveu hoje, isso é a prova de que a sua cobertura está mudando. Se você quer entender a mecânica espiritual por trás desse sinal que te persegue, o nosso guia digital está no primeiro comentário. Garanta o seu agora e mude o seu destino. O quarto sinal é uma dor somática muito pesada, um cansaço muscular nos seus ombros que não vai embora com descanso, sono ou massagem. É como se você estivesse carregando sobre os ombros uma capa invisível feita de um tecido denso, um manto que é pesado demais para um cidadão comum suportar, mas que é o peso exato da autoridade que está sendo depositada sobre a sua linhagem agora. Você sente que os seus ombros estão curvados para frente, que a base do seu pescoço está sempre tensa, e essa pressão física aumenta sempre que você tenta se conformar com uma vida medíocre ou pequena. O apagador quer desesperadamente que você acredite que é apenas estresse acumulado. Mas o céu está te dizendo que esse peso é a fundação necessária para a coroa que será colocada sobre a sua cabeça. O quinto sinal é uma palavra, um nome ou uma frase curta que você ouviu de um completo estranho na fila do pão, ou talvez em um vídeo que apareceu do nada, que não tinha aparentemente nada a ver com a sua vida, mas que respondeu palavra por palavra a uma oração aflita que você fez sozinho no silêncio do banheiro ou dirigindo o carro. Ninguém na Terra sabia que você tinha feito aquela pergunta específica para Deus. Ninguém sabia do seu choro secreto naquela noite de terça-feira,
mas a resposta veio de forma tão cirúrgica que você sentiu um tremor físico na altura da garganta. Foi o exato momento em que a amnésia do seu destino foi interrompida por um segundo de luz, e você percebeu que, apesar de se sentir o mais invisível dos homens, o olhar zeloso do Mestre nunca saiu de cima de você. Agora escolhido para um pouco, e pega um segundo real para processar o impacto disso tudo na sua mente. Quantos desses 5 sinais bateram com a tua realidade exata nas últimas horas e dias? Foram 3? Foram 4? Ou talvez todos os 5 te atingiram agora como um soco de verdade no estômago? Se você reconheceu esses momentos físicos, entenda de uma vez por todas que a fase de camuflagem por trás do apagador acabou. Ele não consegue mais esconder a luz da unção que está começando a rachar o barro seco da sua rotina comum. Você está prestes a descobrir por que o seu isolamento foi tão profundo e por que a dor de ser esquecido no campo, enquanto seus irmãos eram celebrados, foi na verdade a maior proteção que o Pai poderia ter dado para a sua vida. Se o seu coração está queimando como brasa agora, e você sabe no fundo da sua alma que essa mensagem foi escrita e enviada para o seu nome, não ouse ignorar o que está acontecendo neste segundo. Escreve aqui embaixo nos comentários, com toda a sua força: eu aceito a minha eleição. Quando você digita essas palavras, você está quebrando legalmente o ciclo da invisibilidade e começando a caminhar como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Não deixa para depois o que o céu decidiu manifestar para você neste exato momento de urgência. Se inscreve aqui no canal agora e ativa o sino de notificações, porque o que eu vou te entregar nos próximos minutos é a chave final para você sair do campo de pastagem e entrar no palácio que já está com a mesa posta e o seu lugar reservado. Eu tenho 2 coisas fundamentais e inegociáveis para te entregar agora, e você precisa de ambas para conseguir sobreviver ao que vem a seguir nessa transição. Uma delas é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente esse estado de ser provado pelo fogo intenso para separar o que é excelente em você, removendo toda a amnésia e a sujeira que o apagador causou na sua mente. A outra coisa é o instrumento, um guia digital, um decreto de cobertura que blinda a sua identidade espiritual, enquanto essa palavra opera dentro de ti, impedindo que o inimigo use a sua nova clareza e autoridade contra você. Mas escuta com atenção o que eu vou te dizer. O nome, sem o instrumento, te deixa perigosamente exposto na batalha. Você vai saber quem é, mas não vai ter com o que se proteger dos ataques. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha no longo prazo, mas o nome sem a devida cobertura mata o portador. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado pelo céu exatamente para essa hora escura que você está atravessando agora, e ele cabe perfeitamente na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce, porque o seu espírito gritou por socorro, e o céu não é surdo à dor de um escolhido que está sendo sufocado pelo silêncio. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. Não pense que cada lágrima que molhou o seu travesseiro nas últimas noites foi em vão, ou que a sua angústia é fruto de um erro genético. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o apagador conhece melhor do que você. Ele usa esse espaço de tempo para plantar a dúvida, para fazer você acreditar que a promessa caducou ou que você foi descartado no meio do caminho. Não porque a unção foi revogada, porque chegaram as suas próximas 3 horas críticas e o que não tinha, até este momento, era a blindagem correta para o tamanho do trono que te espera. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres que carregavam a marca da eleição, mas que estavam exatamente onde você está agora, olhando para o espelho antes de lavar o rosto e sentindo que a pessoa ali é uma estranha ao seu próprio destino, carregando um peso nos ombros que ninguém consegue explicar. Eu vi a sensação de ser o único iluminado em uma sala escura virar clareza real no meio da madrugada. Eu vi aquele isolamento profundo na mesa de jantar se transformar em uma autoridade que faz a família inteira silenciar para ouvir a voz do marcado.
Eu vi o olhar de reconhecimento do desconhecido no transporte público deixar de ser um susto para se tornar a confirmação de que o céu te aponta. E não porque eles eram melhores ou mais santos, porque o apagador entrou na rotina deles sem ninguém perceber, roubando a consciência de quem eles eram e fazendo-os mendigar atenção onde deveriam governar. Quando eu uso essa palavra, apagador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que rouba a sua paz, o que camufla o seu brilho e o que te faz acreditar que os seus dons são meros acidentes. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você sente o seu ombro ser apertado no meio de uma rua lotada e o seu coração dispara, porque você sabe que foi descoberto pelo céu, mas o seu corpo ainda treme porque você não sabe como reagir a esse chamado. Você olha para as próprias mãos e sente o peso de uma coroa invisível que parece esmagar os seus dedos, enquanto você executa tarefas que são pequenas demais para a grandeza que queima no seu peito. Você fala a verdade na mesa de quem te ama, e o som da sua voz parece bater em uma parede de vidro, deixando você em um aquário de solidão absoluta, falando uma língua que ninguém ali consegue decodificar. Antes de eu nomear o decreto de quebra dessa amnésia do destino que tem tentado apagar a sua história, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Se você sente que essa mensagem é o seu mapa de resgate e que o óleo já está escorrendo, não espera o vídeo acabar. O movimento físico precede a entrega espiritual. Toca agora no link que está te esperando. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. O inimigo tenta roubar a sua consciência de filiação através do cansaço e da dúvida constante que o apagador semeia, mas aqui está o código de defesa. Com este guia, você vai parar de mendigar a validação de quem nunca foi chamado para te entender, vai compreender por que o seu deserto foi tão longo, e o silêncio do Pai parecia uma punição, e vai finalmente descobrir o que muda quando você assume o seu lugar na mesa e aceita o cetro. Você sentirá o peso da unção invisível agindo sobre a sua casa, e o brilho da marca viva na sua palma voltará a queimar como fogo. Não espere a amnésia do destino te enterrar vivo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o apagador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. A sua eleição exige um passo de coragem hoje. As próximas 3 horas são decisivas para o seu espírito. O céu não age por impulso, ele age por arquitetura. E essa arquitetura está revelada para você agora na autoridade da palavra. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Perceba que o Pai diz, mas agora, a urgência da sua saída do anonimato é imediata e irrevogável. A cobertura que esse guia oferece faz com que o fogo que antes te queimava e te causava dor passe a apenas purificar o ouro que você sempre foi. Um escolhido sem aprender essa arquitetura de defesa espiritual acaba se tornando uma presa fácil para o desânimo que o apagador tenta instalar. O guia digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura de posse. Ele é o escudo que você precisa para sobreviver ao mecanismo do apagador enquanto o seu palácio está sendo preparado no secreto. Talvez você esteja pensando se deve investir nisso agora, ou se deve apenas continuar esperando o tempo passar. Mas pensa comigo, quanto vale uma noite de sono sem o peso de ser um estranho para si mesmo diante do espelho? Quanto vale o fim dessa solidão profunda que te esmaga até quando você está cercado de gente? Quanto vale saber exatamente o que responder quando o inimigo diz que o seu destino foi cancelado? Porque eram escolhas que definiam o seu futuro terreno e a sua paz de espírito. E aqui, diante de algo que pode mudar a forma como você carrega a sua marca pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos,
porque o apagador quer manter a sua visão embaçada sobre o ouro que você carrega. Essa hesitação tem nome. É o medo de aceitar que o seu tempo de pastagem acabou e que a responsabilidade do palácio chegou. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir para o seu espírito, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Eu assumo o risco por você, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua identidade nas próximas 3 horas. O céu não aceita desculpas de quem foi chamado para governar sobre o muito. O próximo sinal de reconhecimento já está batendo na sua porta e você precisa estar pronto para abrir. Eu vi o caso de um homem de 42 anos, um trabalhador honesto que se sentia a poeira do mundo, sempre esquecido por todos. Ele sentia essa pulsação elétrica na palma da mão esquerda toda quarta-feira, exatamente às 5 da tarde. Ele achava que era apenas cansaço físico, mas era a marca viva gritando por libertação. Ele abriu o guia numa terça-feira chuvosa, às 10 da noite, e enquanto lia o decreto de 3 minutos, sentiu um calor que desceu do topo da cabeça até a planta dos pés. Hoje, ele não é apenas um trabalhador. Ele é um homem que caminha com a autoridade de quem sabe que foi Bashar, provado pelo fogo e aprovado pelo Pai. Teve uma mulher que estava na mesa de jantar, cercada pelos filhos e pelo marido. E sentia que se desaparecesse, ninguém notaria a diferença. A solidão dela era um deserto frio dentro de casa. Ela baixou o guia digital e, na terceira noite de oração, o marido a olhou de um jeito diferente e disse: "Eu não sei o que aconteceu, mas parece que você finalmente voltou para nós." A amnésia dela acabou e a autoridade dela foi restaurada no silêncio do quarto antes de dormir. Ela parou de ser invisível para quem ela mais amava. Talvez daqui a 3 horas você seja como aquele jovem que estava no transporte público e sentiu o calafrio na nuca ao perceber o olhar de reconhecimento do estranho. Ele estava desesperado, achando que o seu destino tinha sido apagado por erros cometidos no passado. Ele usou o instrumento de cobertura que está no comentário fixado e naquela mesma noite ouviu o som do seu nome sendo sussurrado no silêncio da madrugada. O reconhecimento não foi mais um susto ou um desconforto, foi a posse definitiva da sua chamada. Cada hora sem esse entendimento é um território entregue ao apagador para ele trabalhar mais fundo. Cada dia sem saber o nome do que é ser provado pelo fogo é o avanço do inimigo sobre a sua paz e sobre o seu sono. Cada mês sem os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade é essa amnésia do destino continuando a chegar. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa amnésia do destino continua chegando. Você sabe do que eu estou falando. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa, escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte. De tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. O que vem a seguir vai fechar o ciclo de dúvida que o mecanismo do apagador abriu na sua mente desde o dia em que você nasceu. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento de transição. Uma palavra que veio do hebraico antigo
e atravessou 3.000 anos para te encontrar nestas próximas 3 horas de urgência. O instrumento já está na sua mão através do link. Agora falta a identidade que o fogo não pode queimar, mas que vai revelar o rei que você é. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Você percebeu que sem a proteção desse guia digital, sem a blindagem do instrumento que você acabou de acessar no comentário fixado, o peso do que eu vou revelar agora seria insuportável para a sua estrutura emocional. O céu não revela segredos de governo para quem está desprotegido, mas agora que você tem a cobertura, a verdade pode finalmente te libertar da amnésia que o apagador tentou instalar na sua alma durante todos esses anos de silêncio e invisibilidade. Existe um som que o tempo não consegue abafar, um som que ecoa desde as montanhas da Judéia até o centro da sua angústia hoje. Esse som é uma palavra: Bashar. Vou soletrar para o seu espírito registrar e gravar nas tábuas do seu coração agora. B-A-C-H-A-R. No mundo comum, nas traduções superficiais que as pessoas leem por aí sem profundidade, elas te diriam que isso significa apenas escolher, como quem escolhe uma fruta qualquer em uma banca de mercado. Mas o Pai não escolhe assim. Ele não é um comprador comum de variedades. Bashar não é uma escolha aleatória feita por capricho ou preferência estética. O significado verdadeiro de Bashar é provar pelo fogo para separar o excelente. É o ato solene e sagrado de colocar um metal bruto dentro de uma fornalha ardente, onde o calor é tão intenso que tudo o que é falso, tudo o que é escória, tudo o que é impureza, derrete e desaparece para sempre. O que sobra no fundo do cadinho não é apenas metal, é a essência pura que foi aprovada para um propósito real e eterno. Bashar é a seleção de elite que acontece somente após o teste do calor extremo, onde a resistência é comprovada e a qualidade é selada pela chama que tudo consome, menos a verdade. Você entendeu agora por que a sua vida tem sido marcada por esse fogo constante e por que as suas lutas parecem nunca dar trégua. O apagador tentou te convencer de que você estava sendo punido, que o sofrimento era um castigo por erros do passado, ou uma maldição que te perseguia por causa da sua linhagem. Mas a revelação de Bashar vira essa lógica maligna de cabeça para baixo neste segundo. Deus não está te punindo com o fogo, Ele está baixando você. Ele te colocou no calor porque viu que dentro desse barro seco existia uma essência de ouro que valia a pena separar para as mãos do rei e para o governo do palácio que já te espera. Esse fogo que você suportou na última terça-feira, essa dor de ser ignorado quando você deu o seu melhor e ninguém notou, foi o Pai removendo a sua amnésia e separando o seu ouro da lama do mundo. O apagador queria que você desistisse no meio da chama, que você se entregasse ao desespero e acreditasse que Deus te esqueceu na fornalha do abandono. Mas o Mestre estava de olho no termômetro da sua resistência o tempo todo. Ele sabe o ponto exato em que a sua alma se torna excelente. Bashar é o selo de qualidade que o céu coloca em quem sobreviveu ao que mataria um homem comum de cansaço. E esse selo está sendo impresso em você agora. E para você entender como essa mecânica funciona na prática da Terra, eu preciso que você olhe agora para um espelho que tem exatamente o seu rosto, embora tenha vivido há 3.000 anos. Estou falando de Davi. Ele é o espelho perfeito de quem carrega a marca e sofreu cada etapa do mecanismo do apagador. Davi era o 8º filho, o que sobrou na conta da família, o que não foi considerado digno nem de ser convidado para o banquete solene quando o profeta Samuel chegou na cidade com o óleo da unção. Ele era o invisível da sua própria casa, o herdeiro que ninguém contava. Imagine a cena com os olhos do seu espírito. Os irmãos mais velhos, fortes, guerreiros, vestidos com suas melhores túnicas, todos alinhados com postura de rei diante do profeta de Deus. Jessé, o pai, olhava para cada um deles e pensava consigo mesmo: certamente o escolhido está aqui. O próximo rei da nação tem o rosto de Eliabe ou Abinadab. Enquanto isso, o mecanismo do apagador mantinha Davi no campo de pastagem, suado, cheirando a lã de ovelha e terra molhada, cuidando de rebanhos que nem sequer eram dele por herança. Ele era o filho do descarte,
o que ficava com o trabalho pesado que ninguém queria ver. O apagador sussurrava para Davi todas as noites, sob o céu estrelado do deserto. O seu lugar é o silêncio, o seu destino é ser apenas um rastro na poeira de Israel. Mas Davi estava passando pelo processo silencioso de Bashar. Enquanto ele defendia as ovelhas de leões famintos e ursos ferozes no segredo do campo, sem ninguém para aplaudir, sem ninguém para validar a sua coragem, o seu caráter estava sendo provado pelo fogo da solidão absoluta. Cada pedra que ele lançava na sua funda era um teste de resistência física e espiritual que o preparava para algo muito maior do que ele podia imaginar. Davi não sabia, mas aquele deserto de isolamento era o seu palácio em treinamento intensivo. Ele estava sendo forjado para suportar o peso de uma coroa de ouro sem perder a essência humilde do pastor que sabe o valor da vida. A virada definitiva aconteceu num instante de choque, num agora tão urgente quanto este vídeo que você assiste. Samuel parou a cerimônia, olhou para Jessé e disse algo que paralisou o ar naquela casa. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não vier. O profeta se recusou a honrar os que estavam presentes, enquanto o escolhido estava sendo mantido no anonimato pelo apagador. O mecanismo do apagador foi destruído em um único segundo quando Davi cruzou a porta daquela casa, ainda com cheiro de campo e mãos calejadas pelo trabalho bruto. O óleo sagrado, que não desceu para os irmãos fortes e aparentes, transbordou e tocou a cabeça de Davi, na frente de todos aqueles que o ignoraram a vida toda. A amnésia do destino dele foi quebrada pelo toque do profeta, revelando para todo o reino que o menor da casa era, na verdade, o maior diante de Deus. Ele não virou rei no dia seguinte, mas a partir daquele toque, ele nunca mais mendigou a validação de quem não tinha unção para reconhecer o seu valor. Davi passou a carregar a marca viva no peito e a unção invisível sobre a fronte. O campo de pastagem continuava igual, as ovelhas continuavam dando trabalho, mas o homem que caminhava ali agora sabia que tinha um nome escrito no céu. Ele usou a sabedoria prática de quem aprendeu a lutar no escuro e no silêncio para enfrentar o gigante que fazia o exército inteiro tremer de medo. Ele usou o instrumento que o pai deu para ele no secreto das montanhas. E essa história magnífica não levou a sabedoria de Davi para o túmulo. Ela foi registrada com uma precisão cirúrgica para atravessar milênios e te encontrar hoje, exatamente onde você está. Pensa agora na alegoria da moeda coberta de barro que eu te contei. Imagine um mercado antigo e barulhento, cheio de moedas de cobre comuns que passavam de mão em mão, sem que ninguém lhes desse qualquer importância real. No meio do chão batido, pisoteada por centenas de pés cansados e coberta por uma camada espessa de barro seco, estava uma moeda diferente. Ela não brilhava sob o sol. Ela não fazia som quando as outras caíam. Ela parecia ser apenas mais uma pedra chata e sem utilidade no meio da sujeira do mundo. O barro era o seu apagador, a sua camuflagem perfeita contra a ganância e o olhar dos homens superficiais. Até que um mestre ourives, alguém que conhece a alma dos metais e o peso do ouro, passou por aquele mercado. Ele não parou nas bancas luxuosas e não olhou para o brilho falso das moedas de cobre limpas. Ele parou no meio do caminho, ajoelhou-se na sujeira e pegou aquela pedra de barro que todos desprezavam. Os mercadores em volta riram e zombaram. Por que você perde o seu tempo precioso com esse pedaço de lixo do chão? O mestre ourives não respondeu com palavras. Ele levou aquela pedra para a sua oficina secreta e, diante de um fogo intenso e purificador, colocou-a no centro da brasa mais quente. À medida que o calor da fornalha aumentava, o impossível começou a acontecer aos olhos de quem visse. O barro seco começou a rachar com um som seco, a descascar e a cair em pedaços pretos no chão da oficina. O que surgiu de dentro daquela sujeira não foi algo novo que o fogo criou. Foi o ouro puríssimo que sempre esteve lá, mas que precisava do processo de Bashar para se livrar de tudo o que não pertencia à sua natureza real. A moeda não se tornou ouro dentro da chama. Ela foi apenas revelada como ouro pelo poder do fogo que removeu a mentira do barro. O mestre ourives
sabia exatamente o que estava procurando antes mesmo de tocar na sujeira do mercado. Ele viu a essência excelente e o valor de realeza, onde todos os outros viam apenas descarte e detrito. O fogo foi o ato final de Bashar, que devolveu à moeda o seu direito de estar no tesouro do rei. Assim é a sua vida hoje, escolhido. Você passou tempo demais sendo pisoteado pelas circunstâncias e acreditando na mentira do apagador, que dizia que você era apenas barro comum. Mas o mestre te pegou na mão neste segundo, e o calor da verdade está começando a rachar a mentira que te envolvia. Você entende agora que a sua cobertura mudou definitivamente? O deserto nunca foi o seu fim, ou o seu cemitério, ele era o seu esconderijo estratégico. O campo de pastagem não era o seu destino final, ele era a sua sala de aula para o governo que virá. O apagador tentou apagar o seu brilho para que você não fosse roubado antes da hora, mas ele só conseguiu proteger o ouro da sua alma da cobiça de quem não saberia o que fazer com tanta unção. Agora que a marca viva está pulsando na sua palma e o instrumento de blindagem já está protegendo o seu espírito, você está pronto para o próximo nível dessa ativação profética. Mas escuta com atenção o que eu vou te dizer agora, porque a verdade mais profunda e mais perigosa ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela de forma irrevogável. Existe uma estrutura de ataque, uma rede de armadilhas que o inimigo preparou minuciosamente para o exato momento em que você descobrisse quem você é de verdade. Você precisa aprender a desarmar as táticas que o apagador vai usar agora, com mais força do que nunca, para tentar te puxar de volta para o conforto falso do barro. O que eu vou te revelar a seguir é o segredo que separa os que apenas conhecem o nome dos que efetivamente governam com a unção sobre a própria casa e sobre o próprio destino. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Você tem se sentido um estrangeiro na própria vida, como se carregasse um nome que ninguém consegue ler e uma dor que ninguém consegue curar no silêncio do seu quarto. Você passou pelo processo de Bashar, sendo provado no fogo intenso da solidão e do esquecimento, enquanto o mecanismo do apagador tentava esconder o seu brilho sob camadas de rotina e cansaço diário. Deus te escolheu no campo de pastagem, exatamente como fez com Davi, e o óleo da unção já está sobre a sua cabeça, mesmo que o mundo ainda só veja o suor do seu trabalho comum e as marcas do seu cansaço. O que aconteceu na sua vida hoje não foi um erro de tecnologia, mas uma convocação irrevogável do céu para que você saia do anonimato e assuma o governo do que é seu por direito. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é a moeda de ouro puro que o Mestre recolheu da sujeira e agora está sendo limpa pelo fogo da verdade. Você não é o seu cansaço, não é a sua dívida, e muito menos a opinião de quem te ignorou na mesa de jantar na última noite de angústia. Você é um portador de destino, alguém que carrega uma marca viva na palma da mão esquerda e um selo de propriedade que o inferno não pode apagar, mesmo que tente criar cortinas de fumaça para te cegar. Agora, o que vem a seguir é a definição exata da sua nova postura, dividida em 3 identidades específicas que o Pai me autorizou a revelar para você agora. Presta muita atenção, porque você vai se reconhecer em uma delas, ou talvez nas 3, e essa clareza vai ser o fim definitivo da sua amnésia espiritual. O apagador perdeu o seu rastro porque a luz da revelação acaba de iluminar o seu próximo passo. O primeiro nome que o céu te dá hoje é o marcado no meio da multidão. Este é o escolhido que possui um sinal espiritual visível para as sentinelas do céu, mas que ainda vive uma rotina aparentemente comum na terra, sentindo-se um estrangeiro completo no próprio emprego e até dentro da própria família. Você caminha entre as pessoas e sente que há algo diferente em você, uma frequência que não bate com o barulho do mundo, e isso te causa uma sensação de isolamento que o apagador usa para te fazer duvidar da sua própria sanidade. A implicação espiritual de ser o marcado no meio da multidão é que, a partir deste momento, a sua timidez será substituída por uma autoridade silenciosa e pesada.
Você não precisará mais gritar para ser ouvido ou se esforçar para ser notado, porque o selo de reconhecimento que você carrega fará com que as portas se abram sozinhas diante de você. O olhar do estranho que te reconheceu no transporte público é apenas o começo da manifestação física dessa marca que agora assume o controle da sua história. O segundo nome revelado é o portador da unção invisível. Este é o escolhido que já foi ungido pelo Pai no secreto do quarto e no silêncio da madrugada, mas que ainda não foi apresentado oficialmente ao público ou levado para o palácio de Israel. Você já carrega o peso da coroa e a responsabilidade do reino sobre o seu espírito, enquanto os seus pés ainda pisam o barro do deserto e as suas mãos ainda cuidam das tarefas que o mundo considera insignificantes e pequenas. A implicação espiritual é que você deve parar agora mesmo de buscar a validação de quem não tem unção para te enxergar, como os irmãos de Davi ou o olhar de Jessé. O óleo já está sobre a sua cabeça e ele não seca porque a plateia não está vendo. Ele opera de dentro para fora, transformando a sua estrutura emocional até que você esteja pronto para sentar no trono, sem ser corrompido pelo poder humano. Confia no que Deus fez no secreto, pois o público é apenas uma consequência do que já está selado em você. O terceiro nome é o Rei do Campo de Pastagem. Este é o escolhido que governa sobre o pouco com a mesma excelência, zelo e coragem de quem governará sobre as nações inteiras no futuro. Você é aquele que enfrenta o leão e o urso no anonimato das montanhas, sem ninguém para filmar ou aplaudir, fazendo cada pequena tarefa com a perfeição de quem sabe que o olhar zeloso do Pai está fixo sobre cada movimento seu, preparando o seu braço para a guerra. A implicação espiritual desse arquétipo é a descoberta de que o seu trabalho comum, esse que você faz hoje e que parece não ter sentido, é, na verdade, o seu campo de treinamento real. O leão que você derrota na sua paciência hoje é o que te dá a autoridade legal para enfrentar o gigante que cairá amanhã diante de todo o povo de Deus. Quando você governa bem o seu campo de pastagem, o palácio se torna apenas uma mudança de endereço, não uma mudança de caráter. Antes de avançarmos para o decreto prático, eu preciso que você cele essa nova identidade no mundo físico. Escreve aqui embaixo nos comentários qual desses 3 nomes queimou mais forte no seu peito agora: marcado, portador ou rei. Quando você escreve isso, você está dizendo ao apagador que a amnésia acabou e que você assumiu a posse da sua nova farda espiritual. É um ato de reconhecimento que o céu registra como um decreto de libertação definitiva para você e para a sua linhagem. E se você sente que a sua alma está sendo alimentada por essa verdade como nunca foi antes, se inscreve agora neste canal e ativa o sino de notificações. Fazer isso não é apenas seguir um perfil, é estabelecer uma continuidade espiritual com a voz que Deus enviou para te guiar para fora do deserto. Você precisa estar conectado a essa frequência para que o mecanismo do apagador não encontre brechas para tentar te camuflar novamente nas próximas 72 horas de glória. O Pai me entregou agora o nome do seu primeiro movimento de guerra, o selo da escolha de 3 minutos. Este é o framework que você vai executar hoje, no primeiro momento em que você puder ficar sozinho após ver este vídeo, para blindar o seu espírito. Primeiro, fique em pé diante de um espelho, ou feche os olhos. Coloque a sua mão direita sobre o ombro esquerdo, apertando com firmeza, e declare em voz alta: o apagador perdeu o rastro. Eu tenho um nome no céu. Segundo, estenda a palma da mão esquerda para cima e, com o dedo indicador da direita, desenhe uma cruz invisível no centro da palma, declarando: a marca é viva, o chamado é agora, eu aceito a separação. Terceiro, respire fundo 3 vezes, sentindo o ar chegar até o fundo dos seus pulmões, como se estivesse recebendo um novo fôlego de vida. E na última expiração diga: Pai, eu sou teu, manifesta em mim o que tu escreveste antes de eu nascer. O selo de confirmação sensorial dessa ativação será um calor súbito, que você sentirá nas palmas das mãos, ou uma leve pulsação no ombro onde você apertou. É o sinal físico de que o processo de baixar
está se convertendo em unção de governo agora. Sinta esse calor. Ele é a prova de que a sua eleição é real. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre as próximas 3 horas. Uma cobertura temporária para esse choque inicial de realidade. O que está no primeiro comentário fixado? O guia Os 7 Segredos Espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade cobre os fundamentos pelos quais o apagador te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, mas porque algo específico em você ativou o processo de Bachar sobre a sua casa e sobre a sua vida. Ele mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar ao contexto do seu sono e do seu cansaço emocional, e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada oração da noite pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o marcado no meio da multidão pelo próprio céu. Mas ser o marcado sem o decreto completo de defesa é como ser uma moeda de ouro puro que continua pisoteada no barro apenas porque ainda não sabe como usar o próprio valor para sair do chão e brilhar. O decreto que você recebeu agora é real e vai te dar paz imediata. Mas o que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse decreto numa armadura de guerra permanente contra a amnésia que tentou destruir a sua família e a sua esperança. E enquanto você ouve isso, alguém como você, que também sentiu o calor na palma da mão hoje, já abriu o link e está acessando o terceiro segredo da unção invisível. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o apagador vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você para tentar apagar o rastro da luz que acaba de ser acesa no seu espírito. O apagador não desiste fácil de quem ele manteve no anonimato por tanto tempo. Ele vai tentar usar a força do seu hábito e a cegueira das pessoas ao seu redor para fazer você acreditar que tudo o que aconteceu aqui foi apenas um surto passageiro. A primeira tática do apagador vai acontecer amanhã, enquanto você executa uma tarefa absolutamente comum, como lavar a louça, dirigir para o trabalho ou responder e-mails cansativos. No meio daquele movimento repetitivo, o apagador vai soprar no seu ouvido com uma voz fria e cínica. Olha para você. Olha para o que você está fazendo agora. Um escolhido real não estaria perdendo tempo com esse lixo. Você é igual a todo mundo. Nada mudou e nada vai mudar na sua vida medíocre. Ele vai usar a simplicidade do seu cenário atual para tentar anular a grandeza do seu destino. A sua primeira arma é o contra-ataque da interrupção consciente. No exato segundo em que esse pensamento vier, pare a tarefa por 5 segundos, respire fundo e olhe fixamente para as palmas das suas mãos. Declare em voz baixa, mas com autoridade. Davi também cuidava de ovelhas suadas, enquanto o trono o esperava no palácio. O meu agora comum é o esconderijo estratégico da minha glória futura, e o que eu faço hoje não define quem eu sou aos olhos do meu Pai, que já me chamou. A segunda tática virá através da voz de uma pessoa muito próxima de você, alguém que você ama ou respeita, talvez um familiar ou um amigo de longa data, que vai te criticar de forma ácida ou te diminuir por um erro bobo. O apagador vai usar a autoridade emocional dessa pessoa para tentar apagar o que Deus disse no título deste vídeo, fazendo você sentir que a opinião dela é a verdade final sobre a sua história e que a sua eleição é apenas uma fantasia da sua cabeça carente. A sua segunda arma é o silêncio protetor e a repetição interna da verdade. Não tente discutir, não tente provar o seu valor para quem não tem olho espiritual para te enxergar. Apenas respire e repita internamente como um escudo de ferro. Samuel ainda não chegou na mesa desta casa, mas ele já está a caminho. O que você vê agora é apenas o meu campo de pastagem, mas o que Deus vê é o meu trono, e a sua cegueira humana não tem poder para cancelar o meu destino.
A terceira tática é a criação de uma sensação artificial de pressa e ansiedade sufocante. Geralmente no final do dia, quando você estiver mais cansado fisicamente. O apagador vai te mostrar pessoas que são mais jovens ou menos talentosas do que você e que já chegaram onde você gostaria de estar. Ele vai sussurrar que você está atrasado demais, que o seu tempo já passou e que a sua vaga no palácio foi ocupada por outra pessoa mais rápida e eficiente que você. A sua terceira arma é a declaração audível de posse legal diante do céu. Pare o que estiver fazendo, levante a cabeça e declare com firmeza: a minha eleição não é uma corrida de velocidade contra os homens, é um desígnio eterno de Deus. Ninguém senta no meu lugar na mesa do Pai, porque a minha vaga foi comprada com sangue e selada com unção. Eu não estou atrasado, eu estou sendo processado para o tempo da manifestação perfeita da minha coroa. Tudo o que eu acabei de te entregar aqui é o começo da sua defesa, mas eu preciso te dizer uma coisa séria agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3 que o inimigo usa para te manter no chão. Não consigo abrir todas elas aqui neste vídeo, não por falta de vontade, mas por densidade. Cada uma dessas manobras precisa de uma página própria, com a contra-arma exata e a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que ele toca a sua alma. E enquanto eu não as entrego todas aqui, o mecanismo do apagador as conhece muito bem. Tudo isso está mapeado e detalhado dentro de Os 7 Segredos Espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, junto com a sequência exata de cobertura que você deve aplicar nos contextos específicos onde o apagador tenta te camuflar sob a dor. Você vai precisar disso hoje à noite, no momento em que o apagador tentar dissolver o entusiasmo desta noite com pensamentos de medo. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o apagador fizer a memória desta palavra perder a cor. E você vai precisar disso nas próximas 3 horas críticas. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é sempre mais difícil que o primeiro. E o apagador sabe disso melhor que você, pois ele conta com o seu esquecimento para retomar o território que ele perdeu agora. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo real não é o apagador externo. É a voz que você confunde com a sua. Existe um obstáculo silencioso que mora dentro da sua alma e que o apagador usa como a sua arma secreta mais eficiente. O medo de parecer mal agradecido. Ele vai sussurrar que, se você buscar algo maior ou aceitar que nasceu para o palácio, você está sendo ingrato com a vida comum que Deus te deu até aqui. Ele quer que você confunda contentamento com mediocridade, fazendo você acreditar que desejar a unção de rei é um pecado de soberba contra a simplicidade do campo. Esse sentimento parece piedoso, mas é a trava final da sua prisão. Entenda o reframe necessário. Ser grato pelo campo não significa que você deve morar nele para sempre. Davi era grato pelas ovelhas, mas ele sabia que o óleo de Samuel não era um erro. Se o pai te chamou para governar, a sua maior ingratidão seria insistir em continuar sendo apenas um pastor invisível por medo do que os outros vão pensar de você. A sua humildade não está em permanecer pequeno. Está em obedecer ao tamanho do chamado que o Mestre colocou sobre os seus ombros hoje. A sua defesa específica contra esse falso sentimento de culpa é entender que a glória que vai se manifestar em você não é sua, é do reino. Quando você aceita o seu lugar na mesa, você não está sendo soberbo. Você está sendo fiel à arquitetura que o céu desenhou para a sua linhagem. O apagador perde a força quando você para de pedir desculpas por ser quem Deus te criou para ser. O palácio não é um prêmio para o seu ego, é a ferramenta para a sua missão. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, o segredo que o inimigo guarda às 7 chaves sobre o dia em que o óleo finalmente toca a testa do escolhido, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Existe um perigo que surge no momento exato da posse, e eu preciso te preparar para isso agora mesmo, porque é aqui que muitos reis caem antes mesmo de conseguir segurar o cetro com firmeza.
Agora escolhido, eu quero que você mude a sua frequência para receber o que o céu está baixando agora. Se você puder, pare o que está fazendo por um instante e encontre um lugar de quietude dentro de você. Eu quero que você feche os olhos agora, por apenas alguns segundos, e coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida desse tambor que Deus mantém funcionando enquanto o apagador tentava silenciar a sua história. Respire fundo, trazendo o ar para o fundo dos pulmões, sentindo que o oxigênio que entra agora é uma permissão direta do Pai para você ocupar o seu espaço na Terra. Enquanto você mantém os olhos fechados, imagine que uma luz quente começa a envolver o seu ombro, exatamente onde você sentiu aquele toque simbólico no início desta mensagem. É a cobertura que está sendo devolvida a você. Sinta o peso da ansiedade e da dúvida sendo drenado para o chão, como se o barro seco que te cobria estivesse começando a rachar sob a pressão de uma verdade maior. Você não está mais sozinho nesse campo de pastagem. O Mestre está na oficina agora mesmo, e o fogo do Bashar, aquela escolha que prova a sua essência, está limpando a sua visão para que você veja o que ele vê. Eu te libero agora, em nome daquele que te formou, de todo o medo de parecer mal agradecido por desejar algo maior para a sua vida. O inimigo usou essa armadilha para te manter estagnado, fazendo você acreditar que desejar o palácio era uma afronta ao deserto que Deus te deu para atravessar. Mas eu decreto hoje que ter gratidão pelo pão de hoje não significa que você deva renunciar ao banquete que foi preparado para o seu amanhã. Eu quebro essa corrente de falsa humildade que te fazia pedir desculpas por querer prosperar e por desejar que a sua chamada finalmente se manifeste. Eu também te libero de toda a vergonha do que você sente no secreto da sua alma e das batalhas internas que ninguém vê. O apagador tentou te convencer de que os seus questionamentos e as suas dores secretas te faziam indigno da eleição, mas as suas lágrimas nunca anularam o óleo sobre a sua cabeça. Eu arranco de sobre você esse manto de culpa que te fazia esconder o rosto diante do Pai. O que você sente não é um defeito, é o grito de um espírito que foi feito para as alturas e que não suporta mais viver rastejando na poeira do anonimato. Eu te libero agora do peso esmagador da comparação com o palácio dos outros e da angústia de ver os seus irmãos sendo honrados enquanto você continua no campo. Eu decreto o fim dessa corrida mental exaustiva, onde você sempre se sentia chegando por último por causa das vozes de desqualificação que ecoaram na sua mente desde a infância. Aquelas frases que diziam que você era apenas o oitavo filho, o descarte, aquele que não tinha os talentos necessários, perdem o poder agora. Você não é o que o seu passado registrou. Você é o que o Pai declarou antes da fundação do mundo. Eu convoco agora a manifestação do marcado no meio da multidão que existe em você. Eu ativo a sua visibilidade espiritual para que o selo que estava camuflado pelo barro brilhe com tal intensidade que o mundo ao seu redor reconheça a sua diferença. Portas que estavam trancadas por anos reconhecerão a sua digital espiritual e se abrirão por decreto celestial. Você não precisará mais gritar para ser ouvido ou lutar para ser notado. A marca viva em você falará mais alto do que qualquer palavra, atraindo as oportunidades que o céu já destinou exclusivamente para a sua linhagem. Eu convoco o despertar do portador da unção invisível. Eu ativo em você a consciência plena de que o óleo já está sobre a sua vida, mesmo que o palácio ainda não esteja diante dos seus olhos. Você não vai mais caminhar como um plebeu esperando uma sorte futura, mas como um monarca que está apenas aguardando o momento da coroação pública. Eu ativo a paz que te permite dormir no meio da tempestade, porque você sabe quem é o dono do barco. O peso dessa unção vai se tornar a sua força, transformando a sua dúvida em uma autoridade silenciosa que faz o inferno recuar. Eu convoco a autoridade do rei do campo de pastagem. Eu ativo em você a excelência de quem governa sobre o pouco como treinamento sagrado para o muito que virá. A partir de hoje, as suas tarefas comuns ganharão um novo significado e uma nova unção. Onde o apagador via rotina, você verá estratégia real. Onde os outros viam apenas ovelhas e terra,
Você verá exércitos e reinos sendo preparados no secreto. Eu decreto que a sua fidelidade nas coisas invisíveis será a chave que destrava o seu governo diante dos homens, revelando o monarca que o deserto forjou. Agora escolhido, eu quero que você tome uma atitude profética de posse. Com a mão ainda sobre o coração, eu quero que você declare em voz audível onde você estiver: o meu nome está no céu e o meu lugar na mesa está garantido. Eu aceito o fogo que me escolhe e o óleo que me separa agora. Sinta o calor dessa declaração percorrendo a sua alma. Isso não é uma frase de efeito. É um decreto legal que está sendo registrado nos tribunais da eternidade neste exato segundo. O apagador acabou de perder o último fio de influência sobre a sua identidade e sobre o seu futuro. A alegoria da moeda está chegando ao seu ponto de resolução final. O barro não apenas rachou, ele foi completamente pulverizado pelo calor da presença de Deus. O que as pessoas viam como uma pedra sem valor no chão do mercado agora é o ouro puríssimo, que reflete a glória do mestre ourives. O tempo de ficar escondido sob a sujeira do desprezo e do anonimato acabou definitivamente. Mas escute com atenção, porque há um segredo de guerra que eu ainda não te contei. Não diga amém ainda, escolhido. Nós não terminamos. Existe um detalhe final que vai blindar o seu destino. Fica comigo. Eu estendo agora o selo da escolha sobre a tua mesa, sobre cada refeição que você fará daqui por diante. Naqueles momentos em que você se sente um estranho entre os seus, onde as conversas parecem não tocar o teu espírito e você se sente um mero observador invisível, a unção de Davi vai se manifestar. Não haverá mais o peso do isolamento durante os almoços de domingo ou jantares de família que tanto te machucavam. Cada pão partido e cada copo de água servido na tua presença agora carrega a autoridade de quem foi separado por Deus para algo maior. Onde havia aquele silêncio cortante que te fazia querer sair da sala e se esconder, haverá um reconhecimento sobrenatural da tua luz por parte de todos ao teu redor. Eu cubro a tua casa física, os teus filhos e o teu cônjuge com o óleo que não seca e não se mistura com a sujeira do mundo. Onde o apagador tentou criar uma névoa de dúvida, desentendimento e conflito constante para te fazer desistir, eu estabeleço a clareza inabalável do reino. O teu teto não é apenas um abrigo contra a chuva, é um território de governo espiritual decretado por mim agora mesmo. Ninguém que entre sob o teu comando, seja uma visita passageira ou quem mora com você, sairá sem sentir que ali habita um escolhido do Altíssimo. A amnésia do destino, que fazia vocês esquecerem quem são diante das dificuldades, não tocará mais as paredes do teu lar. Eu selo o teu trabalho, a tua carreira e cada pequena oportunidade que está em curso nas tuas mãos neste exato momento. Aquilo que você faz com excelência no campo de pastagem. Mesmo quando ninguém está olhando ou aplaudindo, está sendo baixado e preparado para o palácio. Não olhe para o teu salário atual como o teu limite de vida, mas como a semente da tua futura autoridade sobre grandes coisas. Portas que estavam trancadas por anos pela chave da invisibilidade vão ceder ao peso da tua nova identidade espiritual. Você não está apenas executando tarefas comuns para sobreviver. Você está em pleno treinamento real para governar sobre o muito que eu preparei. Eu te vejo, meu filho, sentado na beira da cama às 3h17 da manhã, olhando fixamente para os números vermelhos do despertador, enquanto o teu peito apertava, como se faltasse o ar. Eu vi a tua mão tremendo levemente ao segurar o celular frio, buscando uma resposta ou uma palavra de conforto que o mundo digital nunca poderia te entregar. Naquele silêncio absoluto da madrugada, onde o apagador sussurrava que você era apenas mais um número perdido na multidão, eu estava lá. Eu já tinha colocado o selo dourado no teu ombro antes mesmo de você nascer, registrando o teu nome como eleito no meu livro. Eu te vejo no meio do supermercado lotado, cercado de vozes, ruídos e carrinhos, sentindo de repente um vazio tão profundo que parecia que você ia desaparecer diante de todos. Você apertou o cabo de plástico do carrinho com tanta força que os teus dedos ficaram brancos. Respirou fundo para segurar o choro
e tentou se convencer de que era apenas um cansaço passageiro da rotina. Mas não era cansaço. Era a moeda de ouro reagindo ao barro seco que estava sendo quebrado pela minha mão agora. Eu te vi escolhendo continuar a caminhada, mesmo quando o anonimato parecia a única sentença disponível para a tua vida. Eu te vi olhando fixamente para as tuas próprias mãos suadas antes de entrar naquela reunião importante ou de abrir aquela porta que te causava medo, sentindo que você não pertencia àquele lugar. Você ajeitou o colarinho da camisa, respirou o ar pesado da dúvida que o apagador colocou em você e entrou como quem pede licença apenas para existir. Mas eu te digo agora com toda a autoridade: você não precisa mais pedir licença para nenhum homem ou circunstância. Eu te formei no fogo purificador para este momento exato. O óleo que eu derramei hoje sobre a tua cabeça é o que te confere o direito legal de ocupar o espaço. Eu te vi parado no trânsito pesado, olhando pela janela lateral do carro e vendo o reflexo de alguém que você quase não reconhecia mais nos vidros escuros dos prédios. Aquele olhar cansado de quem já foi muito ferido pela rejeição constante dos irmãos e de quem nunca foi convidado para o centro das atenções. Você passou a mão no rosto cansado, tentando limpar uma mancha que não era física, mas era o rastro sombrio do apagador tentando borrar a tua história eterna. Eu apaguei esse rastro com o sangue do meu filho hoje. O que você vê no reflexo agora não é mais um escravo, mas a face de um monarca. Eu te vi no secreto absoluto do teu quarto, com o rosto enterrado no travesseiro, soluçando sem emitir nenhum som para que ninguém em casa ouvisse a tua fragilidade. O peso esmagador de ser o esquecido da família, o oitavo filho que ninguém lembra de chamar para o banquete, estava quase te quebrando por dentro. Mas saiba agora que enquanto os homens te esqueciam no campo de pastagem cuidando de ovelhas, eu estava te ungindo na glória do meu tabernáculo. O tempo de se esconder sob o barro do desprezo acabou. Levante a cabeça com honra, porque o banquete real não começa enquanto você não chegar. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer entre você e o céu nestes últimos minutos de revelação. Respira fundo agora. Deixa o ar chegar onde a dor da invisibilidade costumava morar. O peso que você sente no peito é real e tangível. O peso é o seu sinal de que a glória baixou sobre a sua vida. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi sentado na beira da cama às 3h17 da manhã, olhando para o número no relógio. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco e a marca ainda queima na tua alma. E é exatamente agora que o apagador vai tentar a primeira investida contra a tua consciência. O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas 3 horas. Quando você voltar para a rotina comum e o mundo tentar te tratar como se nada tivesse mudado na tua essência. O apagador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha vulnerável no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver às próximas 3 horas. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo deste vídeo. Não como um substituto do que você recebeu nesta mensagem profética hoje. Como uma companhia necessária para defender o que foi selado entre nós, porque unção sem cobertura apodrece nas próximas 3 horas sob o sol do deserto. Que o apagador conta exatamente com esse tempo de esquecimento para roubar o que é teu por direito real e eterno. O acesso imediato ao seu mapa de autoridade espiritual. O guia prático para blindar a sua mente contra o vírus da invisibilidade. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo e pulsando no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável, que vai custar o decreto da tua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o apagador já sabe disso muito bem. Essa voz que sussurra agora, será que eu preciso mesmo investir nisso agora ou posso esperar mais um pouco?
Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário familiar. Conhece todas as suas desculpas antigas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes das próximas 3 horas. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura na tua alma. Clica antes que o apagador fale mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo dessa rede, vou te entregar a oração específica que abre o canal de recepção pelas próximas 24 horas, de forma ininterrupta. Mas é para quinta-feira. Não perde por nada. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Eu assino hoje, com o meu próprio nome no livro da vida, o que foi liberado nesta frequência sagrada. Eu digo sim, com toda a força da minha alma, ao chamado que me tirou do anonimato hoje. Não sou mais a moeda perdida no barro. Eu sou o ouro provado no fogo do Mestre. Amém, com toda a intenção do meu espírito, sabendo que a partir deste exato agora, a minha história não pertence mais ao apagador, mas ao Pai que me escolheu antes de tudo existir. Pense agora com amor em alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que se sente invisível e esquecido no campo de pastagem. Compartilha essa unção com quem o Pai colocar no teu coração. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia real. E o céu vê, declarado, selado, feito.